Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Pois é, segunda-feira a gente começa a semana retomando aqui a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República. Sabe que acontece uma eleição agora no dia 15 de novembro e o povo mato-grossense especificamente vai às urnas, o eleitor mato-grossense, escolher novamente o seu senador da República. Hoje, nessa segunda, a gente entrevista José Medeiros do Podemos, atual deputado federal e que vai estar pleiteando aí a cadeira de senador da República. Vai estar durante esses próximos 50 minutos discorrendo sobre vários assuntos, respondendo aos nossos questionamentos e, é claro, trazendo as suas propostas para, se eleito for, estar então representando o estado de Mato Grosso no Senado da República. Para essa entrevista, como sempre, a luxuosa companhia de Lourenberg Alves, não é qualquer um que tem não, e eu tenho. Muito bom tê-lo aqui, uma honra. Honra é minha. Não é minha. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. José Medeiros, candidato ao Senado, satisfação em recebê-lo aqui. E a gente quer fazer o uso máximo desse espaço para que o senhor possa expor suas ideias, propostas, ideais, princípios, o senhor que já esteve lá na condição de senador. E as suas primeiras considerações, eu vou perguntar aí como que está essa batalha, não é, nessa eleição. E, melhor, a primeira pergunta, eu tenho observado, Lourenberg, e você que nos assiste, que nesse pleito tem pelo menos 3 ou 4 candidatos ao Senado aí que são ditos defensores de Bolsonaro. O senhor é um deles, não é? E não é de agora que o senhor sempre defende o presidente da República. Esse é um ponto preponderante na sua campanha? Boa noite. Boa noite, professor Lourenberg. Boa noite, Paulo. Parabéns por ontem. A sua pessoa salva. Os entendedores entenderão. O Flamengo ganhou de 5-1 do Corinthians. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. Agradeço o espaço. E esse é um ponto importante no aspecto que esse projeto que subiu ao poder tem sido atacado veementemente. Então, a pessoa que for ao Senado, ele precisa defender também esse projeto, porque é o anseio da população brasileira. Então, o primeiro ponto que um candidato deve apresentar, a meu ver, é se está comprometido com esses valores e também com as pautas que levaram Bolsonaro à presidência da República. E, lógico, não pode ser só isso. A pessoa não pode também ser monotemático. O senador tem que ser completo na defesa do estado de Mato Grosso. O senador está lá para representar o estado de Mato Grosso. Mato Grosso acima de tudo e Deus acima de todos, esse é o lema da minha campanha. Então, o senador tem que representar todas as regiões do estado, mas tem que representar o estado. E para isso ele não pode falar assim, eu sou da região tal, porque não é papel do senador fazer isso. Então, muita gente que está indo ao Senado confunde o papel do senador com o varejo do trabalho do deputado. E está indo para o Senado sem nem saber qual é o papel do senador. Então, respondendo objetivamente, um dos pontos que eu acho importante é o candidato, sim, defender esse governo. Tem esse alinhamento com o presidente da República? Sim, correto. Lourenberg. Candidato, antes de mais nada, a presença do senhor aqui vai ajudar e ajudar muito o nosso amigo telespectador, porque ele tem um universo de 11 candidatos para escolher um. E esse bate-papo vai ajudar o nosso amigo telespectador. Eu vou começar, candidato, lembrando que no dia 16 desse mês, no site da emissora de rádio de Juína, lá está escrito uma frase que eu gostaria de trazê-la para a nossa conversa aqui. Está dizendo que o senhor colocou o seu nome como candidato ao Senado para alavancar o crescimento de Mato Grosso. A primeira pergunta, eu tenho 3 perguntas a respeito disso. A primeira pergunta, o senhor de fato fez essa afirmação? Se fez essa afirmação, eu pergunto, como que um senador da República pode alavancar o crescimento econômico do estado de Mato Grosso? E uma terceira questão,
Alavancar o crescimento econômico de Mato Grosso é uma atribuição do senador? Boa pergunta e agradeço por ela, Lorenberg. O Brasil está fazendo agora, iniciando no Senado Federal, uma das reformas que talvez mais interesse o estado de Mato Grosso. E por ela passa, sim, esse arranque de Mato Grosso nessa retomada do crescimento do Brasil pós-pandemia. Se o Senado, a nossa bancada, que são 3, e o importante do Senado é por isso, há uma equidade entre os estados, porque na Câmara é de acordo com a população de cada estado. Mato Grosso tem 8, São Paulo, por exemplo, tem quase 80 deputados. O Senado não, todo estado tem 3. E a reforma da tributária, o Pacto Federativo, está começando a ser discutido pelo Senado. O desenvolvimento do estado de Mato Grosso, ele está muito linkado, essa arrancada está muito linkada a essa reforma. Se essa reforma nós não tivermos cuidado, ela pode nos atrasar muito. Nós hoje temos um advento aqui, um negócio chamado Lei Candir, que ela já nos deixa, já nos vampiriza muito. E ela, para quem está nos assistindo, a Lei Candir, todo produto que é exportado, não se paga nada sobre ele em termos de arrecadação. Ou seja, Mato Grosso não cobra nada. Foi feito um negócio chamado FEX para compensar essas perdas. Mas esse FEX, Mato Grosso recebe apenas aí 30%. E todo ano é um parto de gato para tentar receber esse danado desse FEX. Quando eu cheguei lá, a Dilma tinha decidido até não pagar mais. Foi preciso a gente já juntar uma turma lá e dizer que ia trancar a pauta do Senado para então abrir conversações e até que foi pago. E aí é que eu digo, os senadores de Mato Grosso vão ter que estar muito focados para que na distribuição desse quinhão e também na composição desse, como é que vai ser, que imposto que vai ser, vai tirar ICMS, não vai ter mais ICMS, como é que vai ser o IVA, vai ser... Essas discussões, nós não deixar criar gargalos ao nosso desenvolvimento. Por exemplo, o que se precisa nesse momento para Mato Grosso é principalmente tornar o ambiente amigável à prospecção, à vinda de empresas para cá, nessa interiorização do país. Porque as empresas geralmente querem ficar nos grandes centros. Hoje nós temos o instrumento da guerra fiscal, que a gente pode trazer, mas já vimos que eles querem acabar com isso na reforma tributária. E aí o senador que for para lá tem que estar com as travas da chuteira para criar as condições necessárias, ou pelo menos não deixar que crie travas ao nosso desenvolvimento. Nós temos que preparar um ambiente para Mato Grosso arrancar. Porque se tirar as travas desse estado, eu não estou dizendo que o senador vai criar, vai ser que nem o executivo, vai falar, faz isso aqui, fazer tarefas do executivo. Não, é a tarefa de tirar as amarras desse estado. Mato Grosso está com um cipual de legislação tributária que é uma coisa terrível. Mato Grosso tem hoje a possibilidade, ele é a locomotiva praticamente a locomotiva do país nesse momento de crise, porque boa parte do agronegócio é aqui. E quando a gente vê as primeiras discussões lá, eu já vi que estão querendo tirar o combustível dessa locomotiva. Então foi nesse sentido que eu disse, o senador que for tem que se unir aos outros dois num pacto por Mato Grosso para não deixar que ela vá para a Câmara com prejuízo para o nosso estado. Ou seja, a questão não é especificamente do executivo, né? É totalmente do legislativo. O legislativo tem esse poder, inclusive, de tentar desburocratizar e fazer avançar as leis. Totalmente. Está totalmente ligado ao nosso desenvolvimento. E a outra pergunta, foram 3 perguntas numa só. Ele respondeu as 3? Respondeu. Alavancar... É a atribuição do senador, ele respondeu todas. Então, a industrialização aqui do estado de Mato Grosso, aí nessa mesma seara aí do desenvolvimento, não é? De que forma o senador Zé Medeiros, eleito, pode, no sentido da mesma pegada de tentar alavancar, agir, não é? Porque o estado que produz alimento para o mundo inteiro
mas que aqui fica pouca coisa, não é? Em termos de geração de emprego, os incentivos ocorrem, mas a resposta não é no mesmo time, no mesmo tempo e na mesma altura, não é? O senhor, o que pensa sobre esse processo de industrialização aí? O que o senhor pode agir enquanto senador, se eleito for? Olha, aí realmente cai no que o professor Lorenberg falou. O senador pode criar condições amigáveis no sentido de tirar os empecilhos do meio. Mas a decisão da matriz econômica, se vai pender para um lado ou para outro, se vai querer continuar em commodities, só baseado em commodities, ou se vai partir para a industrialização, realmente aí é do governo. Mas aí tem o fator da logística, não é? Que se houver uma pressão lá em Brasília, junto aos ministérios, junto ao desenvolvimento, junto ao Ministério da Infraestrutura e à própria Presidente da República, as coisas podem acontecer de forma mais célere, não é? Foi bom você tocar nisso, porque esse foi um dos pontos que desde quando estava no Senado eu toquei muito forte. E tive a grata surpresa de ver os frutos daquela pressão toda chegarem agora nesse governo. Por quê? Eu sempre estava lá no PPI, junto lá, era o plano de privatização, de prospecção de empresas do Moreira Franco. E quem estava lá era o Tarcísio. Mas a gente, toda vez que se falava em infraestrutura, ele acabava chamando o Tarcísio, porque o Tarcísio tinha sido do DENIT. Então tudo que está acontecendo agora, a gente já tinha discutido naquela época. Então, o governo Bolsonaro foi o primeiro governo que em 6 meses já tinha um plano de infraestrutura, de infraestrutura já para executar no estado de Mato Grosso. E já está executando algumas obras. Por exemplo, a FICO já começou ali de Mara Rosa até Água Boa. A 080, a ponte já está sendo construída lá em Luiz Alves, se eu não me engano é o nome. Luiz Alves, sim. E a FICO e Ferrogrão já estão em estágio mais adiantado. A Ferrogrão já está se fazendo projetos para captação de investidores. A 163, nós temos um inquilino aí que não sai da casa, não paga e também não sai da casa, porque a Rota Oeste está aí, não faz a duplicação, acabou o contrato, mas ele não sai. E aí está se usando toda a habilidade para tirar de uma forma amigável, porque se judicializar ele fica emperra. Mas até dezembro, provavelmente vamos ter uma solução, entra outra empresa e aí vamos poder partir para a duplicação da BR-163, que é um gargalo, essa rodovia, e virou a rodovia da morte. E a 080, como eu disse, já vai ser outra coisa que vai resolver muito aquele problema ali de Ribeirão Cascalheira. E é um 58, que já começou o primeiro lote ali. Então isso corrobora com o questionamento que eu fiz, porque do ponto de vista do desenvolvimento, de forma direta ou indireta, a infraestrutura acaba sendo a válvula, né? Não tenha dúvida disso. A bancada pode muito nesse sentido, e principalmente de alocar recursos para o Ministério da Infraestrutura na hora de fazer a peça orçamentária para poder fazer isso. Nós temos um 74 aí que está só esperando o governo do estado fazer a questão ambiental aí, as licenças todas, que já podia ter começado. Então a bancada pode muito. Candidato, no dia 2 de setembro, o site Leia Agora publicou uma entrevista com o senhor e eu destaquei desta entrevista um trecho que eu gostaria muito de uma reflexão do senhor a respeito. Entre aspas, minha campanha vai ser uma ideia na cabeça e um celular na mão. Não adianta eu querer fazer frente a essas pessoas com dinheiro, porque dinheiro eu não tenho. Também não vou fazer papel de coitadinho, porque as pessoas votam em quem tem conteúdo e é capaz de representar o Estado. Eu faço aqui 3 perguntinhas. Primeiro, o senhor de fato acredita que as pessoas votam no candidato que tem conteúdo? Esta é a primeira questão. A segunda questão, como é possível o eleitor perceber que um candidato melhor dizendo, como é possível que o eleitor possa perceber que um candidato e não outro candidato será capaz de representar bem o Estado? E uma terceira questão, o dinheiro não tem
feito ou não tem possibilitado a eleição de nenhum candidato? Vou começar de trás para frente. Tem. O dinheiro já teve peso aqui nesse estado e já elegeu muita gente que não teria a menor possibilidade de se eleger. O dinheiro faz muita diferença. O dinheiro caça senadores que não deveriam ser caçados. O dinheiro toma mandatos. O dinheiro faz com que pessoas que não se elegeram assumam mandatos. O dinheiro faz muitas coisas. O dinheiro pode muito, mas não pode tudo. A eleição do Bolsonaro foi um exemplo disso. Sobre o eleitor, grande parte do eleitorado observa e o Brasil tem feito verdadeira revolução nas eleições, onde muita gente que sempre achou que era dono da cocada ficou fora. Basta dizer que o Senado teve uma renovação muito grande. Muito grande. Aí fala, o eleitor votou certo ou errado, não está em jogo isso. O eleitor tentou. Se o cara enganou o eleitor, aí é problema dele, e na próxima ele troca e a democracia é assim mesmo. Então, a outra pergunta era sobre celular na mão, ideia na cabeça e um celular na mão. Essa realmente é baseado, lógico que eu parafraseei o Glauber Rocha, mas uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, mas remeto novamente à eleição do Bolsonaro. Foi bem isso. Mas você está fazendo isso? O senhor está agindo dessa forma? Estou agindo dessa forma, é o que tem. Porque o senhor, candidato, o senhor não está usando o fundo eleitoral, o recurso destinado para a campanha, o senhor está usando, e se está usando, quanto que está sendo? Olha, sabe o que acontece, Paulo? Quando eu digo assim, a ideia na cabeça, um celular na mão, eu digo a matula. Eu digo a matula que precisa. O que é? É o básico. É o básico. Então, essas coisas, quando você compara com o que a gente vê aí, o cara tem um lançamento de candidatura, tem 100 vereadores apoiando. Não é possível que esse cara seja tão bom de convencimento que tenha 100 vereadores apoiando ele. Você vai no município, a Câmara está fechada com fulano, está fechado com esse mesmo fulano. Você chega no outro município, está fechado com fulano. É muito convencimento, você está entendendo? Então, é muito convencimento. E é isso que eu digo. Eu não tô competindo com essa turma. Então, uma ideia na cabeça e a gente faz a matula, né? A junta com um, com outro, e a gente está conseguindo andar, pega o material, o partido mandou uma mixariazinha ali, a gente vai fazendo, repartimos o fundo partidário de acordo com a proporcionalidade de cada habitante, de cada cidade, né? Em termos de habitantes. E por aí vai. Mas, em síntese, é isso. A gente faz com a matula que tem e vai tocando sem estar aí. E quando eu digo que não vou bancar o coitadinho, porque não tem que bancar o coitadinho. A gente vê que você se apresenta e o eleitor observa e fala, eu vou votar nesse ou não vou votar nesse? A sua candidatura ao Senado está custando quanto? Aliás, o senhor tem em dinheiro para gastar nessa campanha quanto? Bom, eu não tenho nada ainda, né? Mas estou recebendo muitas doações. Por exemplo, do fundo eleitoral, o que é destinado, o que está reservado? O partido prometeu mandar aqui para o estado inteiro em torno de 1 milhão, mas são 700 vereadores e mais em torno de 26 prefeitos, né? Isso aí não dá muito. Para a campanha do Senado tinham prometido 1 milhão, se vier, nossa, nós estamos no céu. Dá para mudar de celular, vai colocar um se vier, nós estamos no céu. Se não vier, a gente faz também e toca do mesmo jeito, né? Eu estava perguntando sobre a questão do uso do fundo eleitoral, mas parece que... Acabei de ter uma notícia ruim aqui. Que notícia que foi essa? Eu falou aqui, aí me informaram aqui, falou, não, você não tem direito não, porque é eleição suplementar. Mas alguém tinha me falado, olha, para Senado é 1 milhão, mas eu acho que era 1 milhão de milho. Então não tem. Então não tem, Zé Fini, então. Zé Fini. Nuremberg, por favor. Candidato, tenho 2 ou 3 perguntas que eu prometi a mim mesmo fazer a todos os candidatos que aqui vier. Por uma razão muito simples, o senhor sabe muito melhor do que eu que o Senado e o Congresso Nacional, de uma forma geral, também traz para o seu plenário discussões nacionais. E uma delas é exatamente sobre o sistema prisional, que é caótico, superlotação, péssimas condições sanitárias e de salubridade,
falta de investimentos. Eu tenho 3 perguntinhas a fazer ao senhor a respeito deste assunto. A primeira delas, na opinião do senhor, o Estado brasileiro fracassou neste particular? A segunda questão, o que se deve fazer com o presídio brasileiro ou com os presídios brasileiros? Jogar para a iniciativa privada? E uma terceira questão, ou dar uma concessão para a iniciativa privada administrar o presídio? Ou o senhor tem uma alternativa melhor do que essas? Olha só, Lembre, estudos sobre essa situação, desde Carandiru, o Brasil teve aos montes. Eu, inclusive, tive a oportunidade de me debruçar sobre o assunto lá no Senado, olhando estudos antigos sobre o tema. Em algumas audiências públicas que iam ser discutidas na Comissão de Direitos Humanos, pude ver o que é um inferno na Terra, né? Esses presídios. E que mais? Hoje eles não estão na mão do Estado. Hoje eles estão, a grande verdade, bem, vamos dizer assim, bem na mão da bandidagem, né? Porque os caras, você vê direto aí túneis, não sei o quê, então está indeplorável, precisa mudar tudo, você está entendendo? Agora, o modelo de privatizar é o melhor? Eu não posso emitir opinião aqui, seria leviano se é melhor. Eu sei que tem que mudar como diz o presidente, tem que mudar isso aí. Os presídios hoje, eu, por exemplo, trabalhei 20 e tantos anos na polícia, a gente prendia e jogava lá. A polícia está só mandando. E aquilo foi enchendo e hoje a gente está vendo o judiciário fazendo o seguinte, a gente joga lá e eles jogam de volta, entendeu? Eu não sei se é porque não cabe mais, ou não sei o que é que... Mas tem tido uma corrente dentro do judiciário que pelo desencarceramento. Então eu penso que não só os presídios precisam ser tratados dessa discussão, como também se o Brasil quer reprimir, se o Brasil quer prevenir, se o Brasil não quer punir ninguém, porque nesse meio de tudo está ficando demonizada é a polícia. Eu vejo, não por parte da sociedade, mas por parte da ala formadora de opinião, a grande maioria, intelectuais e tal, falam que a polícia é violenta, que a polícia... Mas não tem como você tratar com flores o sujeito que está te dando tiro. Então, voltando ao presídio, é um problema que você colocou o dedo numa ferida, que eu tenho que ser sincero com você. Ele, por incomodar muito, ele passa quase que todo mundo, assim, eu sei que existe a confusão, eu sei que é ruim, mas não mexo, você está entendendo? Ele nunca foi tema de prioridade no parlamento. É boa a sua provocação, porque eu não vejo esse assunto como... Por quê? Falta coragem? Falta o quê? Porque as demandas do Estado são muitas e os governos acabam não fazendo. O governo federal fez seus presídios. Ele diz, os meus estão aqui. Nos meus não tem problema. E de fato não tem. Mas os governos estaduais têm e muito. E aí fica, o governo federal manda o dinheiro para lá, cada governo vai passando. O certo é que o que o professor Lorenberg falou. É um assunto que é mais ou menos tipo aquele livro. Precisamos falar sobre o Kevin. Nós precisamos falar sobre os presídios. O candidato... Até para poder encontrar uma solução. A propósito, ainda sobre o tema presídios ou violência, na sua opinião, é papel do Senado, será papel do Senado, terá que ser papel do Senado ou do Congresso, reavaliar o que está acontecendo aí após essa decisão do Marco Aurélio de Mello, que soltou aí o André do Rep, que é um dos maiores traficantes, o líder do PCC, rever aquilo que está sendo colocado em legislação atualmente. E aí eu faço uma alusão mais específica ao Congresso, à Câmara, porque no ano que passou, no pacote anticrime ali, foi feita a mudança que acabou propiciando e dando essa margem de ação
o Marco Aurélio de Mello fazer o que fez agora na semana que passou. O senhor acha que isso tem que ser revisto pelo Congresso? Paulo, o direito é assim, tem aquela piada que diz o seguinte, que o sujeito foi contratar um advogado, pediu para uma banca, né, de TCC de direito, e falou, eu quero que você fale sobre Jesus. Ele falou, contra ou a favor? Então, por mais perfeita que você faça a lei, se o juiz quiser, ele joga para qualquer lado. Acharam a forma de interpretar a lei de que dava para partir o artigo 52 da Constituição e dar elegibilidade a uma presidente cassada, sendo que para o outro que teve não foi possível. Então, não tem nada ali mandando soltar bandido. O caso é que já vem nessa linha faz tempo. Festival de habeas corpus. Eu até me pergunto, professor Lorenberg, se é o caso da gente precisar de presídios, porque é mais ou menos o seguinte, o senhor bate lá, cai fora. Um preso a 100 anos de prisão, cai lá dentro, 1 ano está fora. O grande problema que nós precisamos nos debruçar no Brasil é a eficácia das penas. Porque esse sentimento de impunidade, ele graça de forma muito revoltante nas vítimas, na sociedade em geral. Por que Bolsonaro se elegeu? Um dos pontos foi esse. A revolta das pessoas com isso. Aqui no Brasil, o bandido tem direito, na prática, de andar armado. Ele tem direito a tudo. A tudo. A vítima não tem direito a nada. E tem um monte de gente aí defendendo ainda apoio psicológico para estuprador, apoio psicológico para bandido, apoio psicológico. Para aí. Se é para dar apoio psicológico, vamos dar primeiro para as vítimas e tal. Se sobrar, se tiver sobrando dinheiro e der para dar para a escória, vamos fazer. Agora, não dá para você atender primeiro quem se comporta contra a sociedade. Eu não sou sectarista de falar que nós temos que sair por aí fazendo uma vingança. Mas o Estado tem que dar a satisfação da tutela que a pessoa ofendida procura, porque senão vira barbárie. Quando o Estado avocou para si o direito de vingança, vamos dizer assim, vocês não se vingam mais. Eu trago para mim o direito de punir. Ele tem que fazer com eficácia, senão daqui a pouco começa a barbárie. As pessoas vão começar a fazer a justiça com as próprias mãos. Então, mas respondendo ao que eu te perguntei, o senhor acha que o Congresso deve se debruçar sobre isso de novo, tentar corrigir pelo menos aquilo que foi modificado no pacote anticrime do ex-ministro Moro, porque ali tinha realmente a previsão disso, não é? E aí foi mudado ali. Ali é a interpretação. Se o Congresso escrever se é Rio, é porque no Rio. Não está mandando soltar, Paulo. Ali é a interpretação. Se você perguntar para 10 juízes, talvez. Mas se tiver vencido o prazo dos 90 dias. O caso é o seguinte. Será que. Pense bem. Vamos lá. Será que um juiz, quando quer, rasga qualquer tipo de diploma, né? Agora, será que um ministro do STF não dá para fazer a leitura de que entre umas filigranas processuais, entendeu? E soltar um bandido de notória periculosidade, você tá entendendo? Aquilo quando foi feito, foi pensando a lei foi feita não pensando no bandido, foi feita na pessoa, no pai de família que eventualmente comete um crime e fica 3 meses, 4 meses sem julgamento e tal. Foi pensando nisso, não pensando num facínora que está lá condenado a 26 anos de prisão. E aí parece que por pirraça, fizeram aqui, eu vou soltar. Não dá para fazer o julgamento? O juiz tem... Tinha que olhar a capa, o senhor acha? Lógico que tem que olhar, tem que olhar tudo. Você está entendendo? O conteúdo, o juiz não está... Ele julga com o histórico, com o caldo social, com... Ele é pró-sociedade. Ou poderia ter exigido, né, que o juiz fizesse e tomasse a decisão de... Não é? Comunica, já venceu aqui. Venceu, não tem que tomar decisão. Eu prefiro soltar, o Estado tem que fazer um gasto imenso. Aí nessa hora a justiça é cega? Candidato, no início desse mês, a Comissão Temporária do Senado
que acompanha os incêndios no Pantanal, fez um pedido ao Ministério do Meio Ambiente, aliás, uma sugestão da senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, pedindo toda a comprovação, todo o extrato das multas cobradas pelo IBAMA, porque, de acordo com essa comissão, não há transparência nisso no Ministério Público. Eu faço ao senhor 3 perguntas a respeito disso. Qual é a opinião do senhor a respeito desta comissão, desse trabalho dessa comissão? A segunda questão, ela é necessária? Essa comissão é necessária? E uma terceira e última questão, levando para a questão do Pantanal, da queimada no Pantanal, o que seria necessário fazer, candidato, para que nós não tenhamos as mesmas consequências que tivemos neste ano, nos anos que virão? Primeiro que essa comissão eu a teria em conta se ela tivesse se reunido nos primeiros dias de incêndio para pedir providência ao governador quando ele colocou 14 bombeiros lá sem água, sem nem água para beber. Eu descobri isso através do produtor Vicente Falcão, que me ligou e falou, olha, a gente está gastando R$12.000 por semana aqui, colocando água, jogando água nas pontas, dando água para beber os bombeiros, e eles estão aqui. Qualquer hora dessa morre um bombeiro. E eu comuniquei ao ministro, o ministro trouxe algumas aeronaves para cá, eu trouxe o ministro aqui, eu fiz esse papel. Talvez ninguém nem saiba. Eu não fui fazer circo, eu quis que resolvesse o problema. Depois do Pantanal todo queimado, aí vem essa comissão, um aparato da FAB, com não sei o quê, com não sei o quê. Vieram ali para jogar o problema, que era do Estado, no colo do presidente da República. Tudo bem, não estamos aqui para discutir de quem que é o problema, temos aqui que resolver. Mas não era necessária essa comissão. E segundo, o problema ali não está em multa de IBAMA. Mas é muito grave, estava muito grave a situação no Pantanal. Como que não era necessário uma comissão para acompanhar isso em loco e... Depois de queimado, Paulo? Depois de queimado? Mas e o futuro? E depois? E as consequências? Depois de queimado, o que o Senado tinha que fazer era reformar a legislação, que essa legislação, sim, é que está fazendo o Pantanal colocar. E aqui rememoro o senador Antero, 20 anos... Há 20 anos ele fez um discurso no Senado dizendo se essa... Antero Paz de Barros. Pois é, porque ele falou também do pecuarista, né? O Antero... Ele falou, se essa legislação for aprovada, vai tirar o boi do Pantanal e vai aumentar os incêndios. Exato. Porque aí o pecuarista fica, não é? Exato. Então, não é a multa do IBAMA. Não vai resolver esse problema. O caso é que as pessoas que decidem sobre o Pantanal, sobre Mato Grosso, na questão ambiental, é esse tipo de gente que gosta de fazer reuniões. Nós precisamos resolver o problema. É por isso que eu estou falando, se houvesse interesse legítimo sobre o meio ambiente, não estaria nem discutindo isso, já teriam debruçado. O que é o problema? Aonde que está? Já teria se reunido, não teria nem ido ali bater foto, não. Chamava todos os produtores, o que está acontecendo aqui? O que está pegando? Você está entendendo? Isso é reunião de trabalho, entendeu? Então eu nem discuto essa comissão aí, porque não está com fito de querer resolver, não. Isso aí... É mais ou menos assim, é para as câmeras, para dizer, olha, nós fizemos isso. Eu, por exemplo, eu digo o seguinte, no primeiro momento eu chamei anunciei o governo colocou 10 milhões aqui, veio aeronaves, mas o problema é que enquanto alocava o dinheiro para abastecer as aeronaves, demorou 4 dias. O fogo já tinha se alastrado tudo. Agora, a culpa maior e o que nós devemos fazer para não acontecer o ano passado, o ano que vem, é o governo do estado fazer desde agora um plano para atacar esses incêndios. Por exemplo, no momento que começou os incêndios, os donos de aeronaves agrícolas se propuseram a ajudar, com 50, 100 aeronaves. O que é que o governo disse? Nós não podemos, não vamos dar combustível. E também não autorizamos o retardante, que era o produto. Aí eu falei com o ministro, ele veio, autorizou o retardante, autorizou as aeronaves agrícolas. O governo usou? Não. A culpa foi do governo estadual, então, não tenho dúvida disso. É ineficiência, tudo que você pensar desse não se preocupou, não se importou com o Pantanal, isso que é verdade.
Aí, inclusive, um dos candidatos aqui foi fazer graça, dizer que pôs um projeto para as aeronaves agrícolas. O cara teve na SEMA, podia ter resolvido esse problema do Pantanal quando estava lá, podia ter autorizado as aeronaves, que os produtores têm interesse, agora vem dizer que pôs um projeto para autorizar a aeronave agrícola. Então é só conversa fiada, não estão a fim de resolver. É planejamento que falta, professor. Faltam 6 minutinhos para terminar aqui o programa. Eu quero... tem uma pergunta aqui que a gente tem feito ao longo dos dias com os candidatos sobre privatização. A questão do Correio, propriamente, qual que é o seu pensamento sobre isso? Privatiza ou não? Eu quero estar fazendo uma correção aqui, porque o Lorenberg chamou minha atenção e puxou minha orelha, porque em 2 ocasiões eu disse que a matéria, o projeto já estava já teria sido entregue lá no Congresso, que não foi. Eu não tenho compromisso com o erro, por isso, Lorenberg, obrigado, desculpa, nunca discuta com o seu professor, viu? Na verdade, foi terminado o projeto. Foi idealizado pelo Paulo Guedes, aí o Ministério das Comunicações, o Fábio Farias, o ministro, já entregou para o presidente, só que não foi entregue ainda. Qual que é a opinião do senhor sobre esse passo importante que, segundo Paulo Guedes, é um dos 3 passos que ainda devem ocorrer esse ano? Olha, eu sou vice-líder do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados e esse assunto, volta e meia, chega por lá, não só do Correio, mas de outros. Eu sou totalmente a favor da privatização disso. Aliás, eu não sei como é que uma empresa que não tem concorrente, ela consegue quebrar. Mas, com o PT no poder, tudo foi possível, né? Aconteceu isso, quebraram os fundos de pensão, tudo, mas eu sou totalmente a favor da privatização. Brembeck. Candidato, todos nós sabemos, ou talvez a sua experiência, que seja maior do que de muitas pessoas, todos estão jogando um casamento entre o candidato ao Senado e o candidato a prefeito e juntamente com o candidato a vereador. Estão trazendo esse casamento dessas candidaturas todas ou dessa disputa toda. No caso do Podemos, taticamente, eles têm usado, e o senhor em particular, tem usado essa tática ou não tocou nesse assunto, deu a liberdade para o seu partido correr ou fazer uma corrida solo, melhor dizendo? Olha, nós temos, a maioria dos nossos candidatos a vereadores nós estamos trabalhando, é óbvio que a justiça não permite, a eleição apenas é no mesmo dia, então não tem como casar a eleição, não tem como colocar centinho e tal. Mas a maioria dos colegas vereadores do Podemos estão pedindo voto para o Senado, das pessoas e do Senado, eles falam, me indicam José Medeiros. E aqui os candidatos a prefeitos também, a grande maioria, pelo menos não tem notícia de nenhum que não estejam querendo a vitória do deputado José Medeiros para o Senado. Com relação ao caso do dinheiro nas nádegas do senador lá de Roraima, o senhor eleito senador da República, o senhor vai defender situações como essa lá no Conselho de Ética? O que deve acontecer com uma situação Olha, quando eu tive lá... Chico Ferreira, Chico Rodrigues. Eu acho que isso fica bem respondido como foi que eu atuei quando aconteceu o caso do Delcídio. Eu fui quem pediu o processo, quem fiz o pedido de impeachment do Delcídio, né? O Randolfo veio logo em seguida, acabamos entrando junto, mas eu fiz foi o PPS que entrou, eu era o único senador do PPS. E era um caso, vamos dizer assim, não vou medir gravidade, mas pelo menos menos... Porco, né? Menos fantástico, né? Então, um caso daquele, obviamente que tem que a Comissão de Ética se debruçar em cima para que não paire nenhuma dúvida sobre a Câmara Alta do país. Lembrando que temos hoje um mato-grossense à frente da Comissão de Ética do Senado, né? Jaime Campos. Outra questão que eu quero... a condenação em segunda instância é outra situação que não anda na Câmara. O senhor hoje é deputado federal, mas daqui a pouco pode ser senador. De todo modo, quero saber o seu pensamento sobre isso aí, porque está travando muita coisa. Não, eu defendi ainda quando estava no Senado isso aí, defendi a queda do foro prerrogativa de função. Isso aí são bandeiras do Podemos. Esse do foro está desde 2013 não, lá tá em lá, o Rodrigo está lá, não solta. O senhor continua defendendo? Sim, não tem dúvida. Mais uma perguntinha para encerrar aí, Lorenberg. Tem mais alguma ou não? Não, só para acrescentar, para provocar o senhor, deputado,
Com relação, o senhor falou que defenderia ou entraria com pedido para punir o senador que o Paulo fez referência agora. E no caso do Flávio Bolsonaro? Eu não digo punir, mas é porque a gente pede para que o Conselho de Ética, se eu estou pedindo para investigar e eu já estou pedindo para punir, mas você passa para o Conselho de Ética dizendo, olha, por favor, olha esse caso. O caso do Flávio é uma... Eu diria que assim, eles querem pegar o presidente Jair Bolsonaro e pegam um negócio que não tem nada a ver com o Senado e tenta jogar, e todo dia põe. O Flávio, dos 27 deputados, o gabinete que menos movimentou, quando se pega em 11 anos essa movimentação de 600 mil, dá 6 mil por mês, e aí faz esse ciclo todo, e toda hora batendo, então cria um volume que parece que é uma coisa gigantesca. Quer dizer, então eles ficam caçando pelo em ovo para quê? Para atacar, quer derrubar o presidente da República. Então, aquilo ali está na Justiça do Rio de Janeiro, a Justiça está tocando, ou subiu para o STF, que a Justiça toca. Não faz sentido o Senado se debruçar sobre quisilas políticas de adversários que querem derrubar um presidente da República. Muito bem, esse José Medeiros, candidato ao Senado da República pelo Podemos, aqui conosco nesta noite de segunda-feira. Senadora, candidato ao Senado. Eu recebo a profecia. Recebe a profecia, né? Recebo. Muito obrigado, viu, candidato, por ter vindo aqui, por fazer uso desse espaço aqui, que tomara que o senhor obtenha aí os seus propósitos, enfim, nas suas tentativas. Amém. Eu tenho 1 minuto para as suas considerações finais. 1 minuto. Agradeço o espaço, professor Lohrenberg, Paulo. Peço ao eleitor mato-grossense uma oportunidade de voltar ao Senado. Quando estive no Senado, honrei esse Estado, sempre colocando o Mato Grosso na discussão de temas grandes, de temas de pauta nacional. O Senado é lugar da discussão dos grandes temas. Sempre fiz grandes enfrentamentos e enfrentamentos dos grandes interesses do Estado de Mato Grosso. Nós passamos por um momento agora que Mato Grosso precisa arrancar. É uma largada lançada. O Brasil teve agora 621 bilhões de rombo, mas o Brasil vai superar e ele vai começar a retomada. E Mato Grosso precisa arrancar junto, mas para isso precisa ter uma bancada do Senado comprometida com esse desenvolvimento, que realmente defenda os interesses de Mato Grosso, que não seja senador dessa ou daqueles interesses, mas senador do Estado do Mato Grosso. E eu sou essa pessoa que já provei isso. Então agradeço muito o espaço, peço seu voto, 191 para o Senado, 19 Abílio, prefeito de Cuiabá. Um abraço. Então tá, esse José Medeiros, candidato ao Senado da República pelo Podemos, aqui conosco nessa noite de segunda-feira. Muito obrigado, viu, senador? Candidato ao Senado, né? O José Medeiros aqui com a gente nessa noite aqui. Lohrenberg, até amanhã, meu caro. Até amanhã, meu amigo Paulo, e muito obrigado, candidato. Eu que agradeço. Então amanhã a gente tem previsto aqui um encontro, uma conversa, né? Uma entrevista com Nilson Leitão, candidato ao Senado também, né? Há informações que ele pode não vir em função de agendamento, mas está marcado para amanhã uma entrevista aqui com o Nilson Leitão, candidato ao Senado pelo PSDB. Tá certo? A gente espera você às 7h40 da noite, nessa terça-feira, na TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. É isso. Fica bem, fica com Deus também.